A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de terça-feira, dia 29 de outubro do ano de 2024. Muitos motivos para agradecer a Deus, muitos motivos para ficarmos felizes, não é? Com as experiências, enfim, tudo aquilo que irá se suceder, né? As oportunidades de aprendizado, enfim. Mas eu quero continuar falando um pouco sobre gratidão. E tem aqui mais um verso, né? Mais um poema chamado Gratidão em Versos, onde eu busquei, de uma forma poética, falar um pouquinho sobre isso. E diz assim: agradecer é ver o sol nascer, em meio a nuvens escuras, é sentir o vento suave correr e ouvir a alma em notas puras. É acolher o que foi dado como um presente do tempo, como uma brisa que invade com calma e alento. Agradecer é considerar o chão que sustenta passos e quedas. É plantar carinho em cada ação, em cada riso, em cada entrega. É o ato de olhar para trás, sem pesar, sem pressa de ir. É saber que o que se faz tem valor só por existir. Agradecer é um verbo simples, um pouso leve em meio ao ser. Um abraço que não se larga, um coração a florescer. Amados, há um tempo atrás eu fui numa yeshiva. Uma yeshiva é uma escola onde se estudam textos religiosos tradicionais, né? Principalmente o Talmud e a Torá, né? Uma instituição judaica. E ali eles passam, só são homens, né? Jovens que estudam ali, e eles passam o dia inteiro estudando, o ano inteiro. E me chamou a atenção que sempre quando eles passavam por mim, eles diziam muito obrigado. E eu falei, ok, sempre disse ok, né? You're welcome, sempre respondendo, né? Aí alguns, eu estava fazendo um reparo lá, fazendo aliás um trabalho sobre siding, né? Arrumando algumas coisas. E aí eles pararam um determinado momento e me rodearam e ficaram olhando eu fazendo o trabalho. E todos os que iam chegando diziam obrigado. Aí eu me virei e perguntei para eles, por que vocês falam obrigado? Sempre falam obrigado. Aí um deles disse assim, porque com o seu trabalho a nossa yeshiva está ficando mais bonita. Obrigado porque você está usando as suas qualidades, né, o seu talento, para deixar o nosso lugar mais bonito. E aquilo eu nunca me esqueci. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe o hábito de Jesus de agradecer. Né? Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? No capítulo 5, verso 18, na realidade essa foi a primeira carta escrita por ele, diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, o hábito de agradecer era uma prática comum na vida de Jesus, né? Desde a sua infância, ele cresceu em um ambiente judaico, onde a gratidão era uma virtude altamente valorizada. O hábito de agradecer era uma parte central na vida de Jesus. E ele ensinava e praticava a gratidão. E a sua gratidão era um sinal da sua humildade e confiança em Deus. E é um exemplo a ser seguido por todos os que buscam uma vida plena e significativa, não é? Então, assim, o hábito de Jesus agradecer revela a confiança dele na provisão de Deus, né? Na provisão do Pai. E ali a gente vê no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 1 e 12, versos 11 e 12, o seguinte, então Jesus tomou os pães,
deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Ou seja, ele orou, ele pegou os pães e agradeceu. E depois os repartiu. Ou seja, ele confiou totalmente na provisão de Deus. E também o hábito de Jesus agradecer revela a sua submissão à vontade do Pai. Né? E diz, em Mateus capítulo 26, versos 26 e 28, enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo. Ou seja, enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e agradeceu e partiu e deu aos seus discípulos. Um outro hábito revelado por Jesus ao agradecer é a sua profunda intimidade com o Pai. João capítulo 11, verso 41 e 42 diz: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Ele está falando isso naquele momento em que o seu amigo Lázaro está morto ali há 3 dias, dentro do sepulcro. Ou seja, uma vida de gratidão é o que o Senhor sempre nos mostrou. E como isso faz bem. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e ver, eu pratico gratidão, eu sou grato ou eu sou ingrato. O que eu faço? Qual a minha reação diante das coisas boas que me acontecem, dos ensinamentos, das oportunidades? Qual a minha posição? Gratidão ou ingratidão? E o olhar para fora e ver quantas coisas nós temos ao longo do nosso dia que passam por nós, que vemos, pessoas que cruzamos, etc., que nós podemos agradecer. E será que agradecemos? Bendito e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor nos deu Jesus como um exemplo tremendo a ser seguido. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre nos ensina, o Senhor sempre nos orienta, o Senhor sempre nos capacita. Somos muito gratos por tudo isso, Deus. Essa é a nossa oração de reconhecimento e de agradecimento neste dia de hoje, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, e vamos nos falando.